Glória a Deus. Por gentileza, tome o seu assento mais uma vez, dando glória a Deus. Aleluia. E abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 28. E nós vamos fazer algumas leituras e depois nós vamos nos debruçar na palavra de Deus. Mais uma vez eu quero desejar para você uma feliz Páscoa, que o Senhor tenha sido o foco da sua Páscoa e que, se você aproveitou a promoção, você tenha comido algum chocolate também, mas que você não tenha se esquecido do real sentido da Páscoa, em nome de Jesus. Porque tem que aproveitar a promoção, principalmente se você quiser um ovo de Páscoa muito delicioso. Não se esqueça nunca de falar com a nossa querida irmã Miriam, que sempre tem lá alguma coisa muito especial para você, em nome de Jesus. Amém? Mateus, capítulo de número 28. E nós vamos ler alguns versículos lá no finalzinho do capítulo. Versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus a eles, disse: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ainda abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 23. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 23. Ana Cláudia. Thank you. Para você que não sabia, o nome da minha esposa é Ana Cláudia. A partir do versículo 23. Capítulo 2, a partir do versículo 23, diz assim, a minha Bíblia e a sua também. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás que a minha alma no inferno, nem permitirás que o seu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. E ainda a primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, capítulo de número 15. A partir do versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 11, depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Amém. Nós fizemos nessa noite 3 leituras muito particulares quanto à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. São 3 pessoas analisando de perspectivas diferentes o mesmo evento. A primeira coisa que eu gostaria de falar para você nessa noite de Páscoa, nesse dia tão especial onde nós estamos nos reunidos na casa de Deus, é que se tem uma coisa que você pode ter certeza na sua vida, é que Jesus ressuscitou dos mortos. Não há sombra de dúvidas, nem de perspectiva histórica, nem de perspectiva intelectual, nem espiritual, nem depende de que você creia ou deixe de crer. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é um fato. Assim como hoje na Casa Branca está sentado o presidente Joe Biden, e no Palácio do Planalto, no Brasil, infelizmente, está sentado Luiz Inácio Lula da Silva,
você pode ter certeza absoluta que no trono do universo está sentado o Senhor Jesus Cristo, vivo porque Ele ressuscitou. Isso independe do meu gosto, sabe? Eu tenho algumas opiniões sobre essas duas pessoas que eu acabei de falar, antes do Senhor Jesus. Eu gostaria que esse fato ele fosse diferente, que não fossem eles que tivessem sentado nessa posição de poder sobre os seres humanos, mas, independente da minha opinião, é um fato que hoje eles são governantes dessas duas nações. Você percebe que, de vez em quando, as nossas opiniões são chamadas à atenção para que nós nos posicionemos e tomamos decisões que vão mudar o curso da nossa vida. Pois é, a opinião sobre o fato de o Senhor Jesus Cristo ter ressuscitado ou não muda absolutamente nada o fato de Ele ter ressuscitado. Mas, dependendo da opinião que eu tenho a respeito desse assunto, pode mudar o curso da minha vida. A primeira etapa da nossa leitura nessa noite, que nós lemos em Mateus, que é um dos evangelistas que traz um trabalho diferente dos outros dois, porque Mateus ele faz um compêndio de todas as histórias a respeito de Jesus que haviam sido verificadas pelos apóstolos. Alguns historiadores dizem que Mateus, diferente dos outros evangelistas, ele montou um time. E aquele time catalogou todas as histórias que se conhecia a respeito de Jesus e fez um compêndio chamado Evangelho segundo escreveu Mateus. Não é, Nádia? E esse Evangelho segundo escreveu Mateus, ele foi o segundo evangelho a ser escrito. Ele foi o segundo evangelho a ser organizado. E o motivo principal é que Mateus queria apresentar ao mundo conhecido o Senhor Jesus Cristo que veio aos judeus. Você percebe, por exemplo, que Mateus, quando apresenta o seu evangelho logo no começo, ele é o único que diz que Jesus foi ao Egito. Os outros dois evangelistas não contam essa parte da história. Ele também tenta fazer uma comparação bem clara com a figura de Jesus com a figura de Moisés. Mas ao final do seu texto, ao final do seu compêndio, ele apresenta esses últimos 4 versículos que são bastante interessantes. E ele fala que depois da ressurreição de Jesus, Jesus apareceu aos seus 11 apóstolos. E ali não está simplesmente relacionado que apenas os 11 que estavam ali, mas principalmente os 11 estavam ali. E naquela reunião com os seus apóstolos, a primeira coisa que fica clara e patente a Mateus e aqueles que o ajudaram a fazer o seu trabalho, é que os apóstolos chegando a Jesus, vendo-o ressuscitado, alguns receberam, mas outros duvidaram. Alguns entenderam que aquilo era o plano de Deus cumprido, mas outros olharam e falaram assim, será? Como o pessoal fala lá no Nordeste, será, homem? Será que é assim mesmo? Será que foi isso mesmo que aconteceu? Será que é esse mesmo o propósito pelo qual ele veio aqui? Será que é essa mesma a ideia central da sua vinda a essa terra? Para que houvesse essa ressurreição e para que nós o encontrássemos aqui? Alguns receberam, mas outros duvidaram. E Jesus, numa palavra bastante abrangente e universal, porque isso era compreendido tanto por judeus, quanto por romanos e quanto gregos também, ele apresenta numa linguagem que todo mundo entende. Ele fala assim, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Se tem uma coisa que o ser humano entende é de reconhecer poder. Você pode às vezes duvidar, mas quando alguém mostra o poder, você reconhece de maneira muito rápida. Você sabe que você se submete a algumas coisas, inclusive nesse país, por causa do poder? Alguns de nós, por exemplo, vieram para cá por causa do poder aquisitivo. Outros vieram para cá por causa do poder moral. A moralidade que esse país imprime dentro da consciência de alguns. Outros vieram aqui pelo poder no sentido daquilo que ele pode alcançar. Por exemplo, aqui haverá melhores oportunidades para os meus filhos e isso dará para eles poder de alcançar melhores coisas. Nós temos uma facilidade muito grande em reconhecer poder e tomamos decisões baseadas no reconhecimento de poder. Pois então, Jesus se apresentando aos seus discípulos, aos que creram e aos que duvidaram. Não importa. Ele disse a todos, os que creram e os que duvidaram, olha, escuta, todo o poder me foi dado nos céus e na terra.
Repare que Jesus não me fala assim, olha, agora eu tenho poder sobre Israel. Ele não fala, eu tenho poder sobre os romanos. Ele não fala, agora eu me elevei a minha consciência e tenho poder que vou apresentar aos gregos. Não, ele fala, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Jesus ressurreto é aquele que tem todo o poder. Não algum poder, não poder que você reconhece ou deixa de reconhecer, independente do seu reconhecimento, ele se apresenta hoje como aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Então, se você veio a esse lugar, a essa terra, a esse templo hoje, buscando poder, a pessoa que tem todo o poder no céu e na terra está aqui hoje para descrever o que é que significa poder de verdade. Poder de verdade é poder sobre a morte, e esse só o Senhor Jesus Cristo tem. Um outro texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, já é a visão de uma pessoa completamente diferente. Quem escreve o livro de Atos dos Apóstolos é Lucas. E Lucas escreve numa investigação. Lucas é minucioso. Os irmãos aqui da nossa igreja sabem que eu gosto bastante de Lucas, né? Porque tanto em Atos dos Apóstolos quanto no Evangelho de Lucas, Lucas começa assim dizendo, olha, Teófilo, eu fiz uma pesquisa. Eu investiguei a situação a respeito daquilo que vocês ouviram de Jesus. E eu sentei com as pessoas e entrevistei elas e conversei com elas. Então, eu fiz esse compêndio e em Lucas, no Evangelho de Lucas, ele fala assim, para que tenhais certeza das coisas que você foste informado. Para que você tenha certeza daquilo que você ouviu. Eu fiz esse livro e escrevi esse livro aqui para que vocês soubessem. E ele começa a contar a história dos primeiros dias da igreja em Atos dos Apóstolos. Ele conta, por exemplo, naquela reunião que o Senhor Jesus Cristo fez, que Mateus está falando, que ele deu uma ordem para os seus discípulos, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois, ide por todo o mundo, e vão sendo minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Então, dado o dia de Pentecostes, como a palavra de Deus conta, que era 50 dias depois da Páscoa, ou seja, 50 dias depois de hoje, eles estavam reunidos num lugar por volta de 120, então eles ouviram como um vento, como de um vento veemente, eles ouviram um som como de um vento, veemente e impetuoso, que entrou naquela casa e encheu todos eles com o Espírito Santo. E na cabeça deles tinha como línguas repartidas como de fogo, e cada um começou a falar um idioma diferente. Hoje pela manhã, o pastor Jonatas estava nos lembrando de um testemunho muito bonito de um missionário da Assembleia de Deus na França. Quando ele chegou na França, ele ficou muito triste porque ele não conseguia aprender o francês de jeito nenhum. Alguém aí que consegue relate com ele? Que a gente chega num país e não consegue aprender uma língua de jeito nenhum. E ele, muito chateado, não conseguindo conversar com seus amigos de escola, diz que na frente daquele lugar, na frente daquela escola, tinha um bosque. E ele, muito chateado, foi orar a Deus no bosque. Falou, Senhor, o Senhor me trouxe para esse lugar. E eu estou aqui, Senhor, tentando pregar o seu evangelho, mas como é que eu vou pregar o seu evangelho aos franceses, se eu não sei falar francês? E ali ele chorou na presença de Deus e sentiu a presença de Deus e voltou confortado para a escola. E ao voltar confortado para a escola, ele começou a conversar novamente com seus amigos e uma hora de conversa, um deles parou, escuta, você não disse que não sabia falar francês? Fazia uma hora que ele falava francês melhor do que as suas filhas que iam para a escola. Esse poder especial que o Senhor Jesus Cristo prometeu aos que crescem nele, foi recebido por aquele grupo de apóstolos, por volta de 120 que estavam juntos. E agora eles ficaram tão felizes com aquilo e aquela efusão de alegria no seu coração que eles saíram pela rua, conversando com as pessoas, dizendo das grandezas de Deus na língua de cada um deles que estavam lá. Você imagina que coisa extraordinária? As pessoas que tinham vindo de outras nações, ouvindo na sua própria língua, a respeito das grandezas de Deus. Então alguém se levantou, percebendo que pela roupa, pelo jeito de falar e pela maneira de andar, certamente eles eram imigrantes. Ou eles eram de Minas Gerais, de Valadares, ou então vieram de Tupã, no interior de São Paulo. Provavelmente eles eram imigrantes, eles deviam ser da Judéia, um povo afastado, um povo considerado menor. E falou assim, esse povo aí é um povo muito festeiro, eles provavelmente devem estar bêbados, e logo cedo de manhã. Então Pedro se levanta, que tinha recebido o poder do Espírito Santo de Deus e havia sido tocado pelo Jesus ressurreto. Ele fala assim, nós não estamos bêbados sendo a 9ª hora do dia.
Mas isso aqui é o que foi prometido pelo profeta Joel. Foi prometido pelo profeta Joel que receberiam aqueles que crescem no Messias. Pois então, e o Messias, sabe quem ele é? Deixa eu contar a história do Messias para você. O Messias é aquele que foi mandado pela presciência de Deus. Mas vocês o mataram através da mão de homens injustos. E aí Pedro toma a melhor oportunidade que ele tinha na sua vida, de fazer propaganda a respeito do seu pensamento, da sua ideologia, e começa fazendo a sua propaganda acusando as pessoas. Ele está dizendo assim, olha, sabe o que aconteceu? Aquele que Deus mandou para que fosse remido a Israel, você matou ele. Ele foi para a cruz do Calvário por causa do seu pecado. Ele foi morto por causa da sua falta. Vocês ainda são tão malandros que vocês mataram a Jesus pela mão de homens injustos. Vocês acharam que vocês não iam sujar a mão de vocês se vocês usassem um terceiro para matar ele. Vocês acharam que não ia dar problema se vocês usassem uma pessoa que não estava diretamente conectada a vocês para fazer o serviço sujo. E nessa hora se abre um grande e enorme túnel do tempo, como se fazia num programa de televisão lá no Brasil. E a história que vem à mente, que não é mera coincidência, é justamente de José. Você lembra a história de José? O irmão menor que foi vendido pelos seus irmãos mais velhos porque o seu pai gostava mais dele. E um jovem que tinha sonhos. Lembra de José? José, quando começa a recobrar com seus irmãos, fazer amizade novamente com seus irmãos, que ele se mostra aos seus irmãos, eles ficam com muito medo. Porque José agora, que eles acharam que tinham matado, que eles acharam que havia se perdido, não só havia sido encontrado, mas era o governador de todo o Egito. Pois então, Jesus, que eles acharam que era só um irmão menor judeu, que era só mais um com uma ideia louca de salvação do mundo, que era só mais um com um papo furado de transformação da humanidade, na verdade aquele Jesus era de verdade o Filho de Deus. E agora eles descobrem que o tal do Jesus não apenas está vivo, mas é o governador dos céus e da terra. E a palavra que Pedro usa para convencer os seus irmãos, olha, vocês mataram ele usando as mãos de homens injustos, mas o Senhor ressuscitou dos mortos, posta as ânsias da morte. Você já imaginou a morte com ânsia? Você já teve vontade muito de alcançar alguma coisa na vida? Você já teve muita gana de alcançar uma posição na vida? Pois então, a morte tinha uma gana na vida, uma ânsia na vida, matar o Filho de Deus. A morte tinha uma ânsia na vida, aniquilar a própria vida. Esse era o maior sonho da morte. E agora, quando a morte se é colocada de frente a frente com a vida de verdade, que era o Senhor Jesus Cristo, ela com ânsias tentou segurá-lo, mas a morte não pôde detê-lo, e ele ressuscitou. O final dessa conversa de Pedro foi a seguinte: que faremos, varões e irmãos? Porque, olhando agora para esse enredo, eles se sentiram mais uma vez como os irmãos de José. Você lembra como os irmãos de José se sentiram quando viram a José? Eles falaram assim, como é que nós vamos fazer agora? O nosso irmão que a gente mandou matar não só está vivo, mas é o governador e tem poder sobre a nossa vida. Como é que você se sentiria se uma pessoa que você fez muito mal na vida, agora tivesse uma posição muito melhor que a sua, e tanto você e ele não tivesse esquecido o que aconteceu? Como é que você faria? José dá para a gente um exemplo de humildade assim, fora do padrão humano. Porque José, quando finalmente se revela aos seus irmãos, em vez de falar, haha, sou eu, agora vocês estão no sal, ele fala o seguinte para eles, olha, não pasmem vocês, porque foi para esse tempo que Deus me plantou aqui. Foi para isso mesmo. Olha, Deus mandou uma fome no mundo para a salvação da nossa família. Olha que coisa extraordinária do José. José, você está no mundo da lua, José? Não, eu estou enxergando lá na frente, eu sei do que eu estou falando. Por fim, José fala assim, olha, faz o seguinte, volta lá para a casa do meu pai e conta da minha glória. Mais para frente, quando então o seu pai morre, que é na verdade Jacó, e conhecido também como Israel, ele morre, os seus irmãos voltam a ficar em volta dele e falam, escuta, papai disse antes de morrer para que você não nos matasse. Se você olhar o texto de Gênesis,
não fica nem claro se algum dia o pai ficou sabendo o que os irmãos fizeram com ele. Se você olhar para o texto de Gênesis, você não percebe em nenhum momento que Jacó ficou sabendo o que os seus 11 irmãos fizeram com ele. Está oculto na história. Mas eles se lembravam, e José também. José, nesse momento, então, que vê os seus irmãos mais uma vez pedindo perdão, ele olha para os seus irmãos e fala assim, olha, eu não estou alienado, não. Eu não estou com a cabeça no mundo da lua, nem estou com amnésia. Vocês bem intentaram mal contra mim, mas Deus transformou todo esse mal em bem para a salvação de um grande povo sobre a terra. Agora, mais uma vez, eu quero transportar você para aquele dia em Jerusalém. Porque da mesma forma, quando os irmãos de Jesus, judeus, se levantaram e perguntaram para Pedro, o que faremos, varões e irmãos? Espera, não precisa agora se matar por causa disso. Não existe um castigo maior por causa que vocês mataram o vosso rei, mas arrependei-vos dos vossos pecados e recebei o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Batizem-se nas águas e para receber o perdão dos vossos pecados, e vocês também vão receber ainda o Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, olha, só tem benefício em receber o Filho de Deus, mesmo sendo o causador da sua dor, nós somos o objetivo da sua salvação. Foi por nós que ele morreu na cruz do Calvário e foi por nós que ele ressuscitou também. Toda essa história me anima demais. Essa manhã, desde quarta-feira, eu estou me preparando para esse culto de Páscoa e eu percebi que o Novo Testamento, o tema maior do Novo Testamento é justamente a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E eu podia usar qualquer um dos 27 livros do Novo Testamento para pregar essa mensagem. Que extraordinário, né? Em qualquer um dos 27 livros do Novo Testamento e dos 39 do Antigo, eu podia usar para corroborar esse texto, para pregar para você sobre o maior motivo da nossa fé, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas eu escolhi esses 3 textos porque eles falam numa perspectiva bastante importante. O próprio Senhor Jesus Cristo dando testemunho da sua ressurreição, falando que todo o poder havia sido dado para ele nos céus e na terra. Os apóstolos falando a respeito de Jesus que o viram ali. E depois, mais para frente, o próprio Paulo fazendo referência do que aconteceu. Agora, Paulo é diferente dos outros 2. Sabe por quê? Porque Paulo não viveu aqueles dias. Paulo, talvez, naquele momento da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, era uma criança de 3, 4 anos de idade. Ele também foi envolvido por tudo aquilo que a sociedade tinha naquela época, e como mais um andando nessa terra, tinha os seus próprios pensamentos, as suas próprias ideias, e foi crescido dentro de uma cultura, inclusive, que era avessa a essa própria fé. Sabe, eu gosto sempre de lembrar que Paulo não era uma pessoa comum da sociedade, era um intelectual. Paulo estudou em grandes faculdades, se você pudesse fazer a comparação hoje. Paulo, para a sua época, talvez tinha feito Stanford ou Harvard. Paulo, para a sua época, talvez tivesse estudado na USP. Tivesse estudado numa grande faculdade, fosse um homem muito elitizado, muito culto. Sabia falar várias línguas. Era um homem versado em muitas ideias e conhecia a filosofia grega, o pensamento romano e também sabia muito bem o que significava ser um judeu. Mas dado o momento da sua história, em dada época da sua caminhada, ele que então fez se levantou para justamente buscar a destruição da fé cristã, ele se encontrou no caminho para Damasco com o Senhor Jesus Cristo. Jesus apareceu para ele. E naquele dia ele não pôde simplesmente se voltar para aquela visão maravilhosa, a não ser receber o Senhor Jesus. E foi convencido por aquela mensagem. Ele foi convencido por aquela mensagem de tal forma que a vida dele nunca mais foi a mesma. E a partir daquele momento, então, Paulo, ao invés de perseguir o povo de Deus, começa a ser agora um pregador do Evangelho. Começa agora a dizer a respeito do Senhor Jesus Cristo. Agora, sabe o que é maravilhoso? E eu dou glória a Deus por isso, por estar aqui nessa igreja hoje, falando desse assunto. É que Paulo começa a carta, o capítulo 15 da carta que ele escreve à igreja de Coríntios, com uma frase muito emblemática. Ele fala assim no versículo 3, o que eu recebi foi o que eu ensinei. Ele não fala assim, olha pessoal, eu estou com uma novidade aqui sobre o cristianismo, eu estou aqui para reinventar o que significa ser crente. Olha, eu tive uma ideia fantástica aqui, nós vamos mudar a Páscoa agora. Nós vamos fazer a Páscoa agora a respeito de uma outra coisa. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ressignificar a Bíblia, como dizem alguns aí fora. Nós vamos novamente olhar para os textos bíblicos com uma perspectiva diferente.
Daqui para frente a gente vai começar a entender que as coisas que nós cremos e a maneira como nós pregamos está meio a demodê, está meio fora de moda e já não se aplica mais que aquilo que aplicava antes. Então nós vamos modificar a coisa. Páscoa agora vai começar a se chamar Passover, que é a mesma coisa. E agora, em vez de falar do sacrifício de Jesus, nós vamos falar do nosso sacrifício diário para alcançar Jesus. Em vez de cultos evangelísticos, nós vamos fazer grandes reuniões de coaching na igreja. E vamos ensinar o pessoal a how to make America great again. Paulo não fala nada disso, na verdade. Ele começa lembrando que o cerne do evangelho está numa mensagem imutável. Aquilo que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos ensinei. Aquilo que eu recebi daqueles que pregaram para mim é aquilo que eu estou transmitindo. Hoje, 2000 anos depois, no dia 9 de abril de 2023, a minha mensagem é a mesma de Pedro, fazendo referência àquilo que o Senhor Jesus Cristo disse lá no monte da Judéia, há 2023 anos atrás, que Ele tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra, e que se você recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, Ele garante vida eterna, Espírito Santo e vida de comunhão com Deus para todo sempre. Não há diferença entre a mensagem pregada no primeiro dia da igreja e a mensagem que eu prego hoje para você. Não existe nenhum tipo de nova adaptação. Não existe uma edição 2023 da Bíblia Sagrada. Ela é a mesma. Desde quando ela foi idealizada, desde quando ela foi formada, desde quando os assuntos foram vividos antes de serem escritos. Aquilo que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos ensinei. E a primeira coisa que Paulo fala na sua referência que ele recebeu, é que ele denota 3 estágios muito importantes. Eu falava isso em Glendale na sexta-feira. E o primeiro estágio é, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, como diz as Escrituras, pelos vossos pecados. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você ter green card. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você ser rico. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para você ativar a sua consciência interna e ser um ganhador de muito dinheiro e fazer muitos followers na sua internet. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para elevar o seu espírito. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário porque você era um pecador e se Ele não tivesse morrido, você não teria salvação. As Escrituras dizem isso. As Escrituras falam isso, que aquilo que coloca abismo entre você e o vosso Deus são os vossos pecados. O pecado meu e o pecado seu coloca uma abertura, um gap, um abismo entre nós e o nosso Deus. Mas na cruz do Calvário, a justiça de Deus foi revelada e o justo pagou pelo injusto. Aquele que era bom pagou por aquele que era mau. O Senhor Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Dr. Ravi Zacharias, de saudosa memória, ele falava assim, o Senhor Jesus Cristo não veio à terra para fazer mais pessoas boas, Ele veio à terra para fazer pessoas mortas vivas de novo. E ele faz uma lembrança muito maravilhosa, porque ele lembra que naquele dia que o Senhor Jesus Cristo estava partindo o pão, na última Santa Ceia, todos os discípulos vivos estavam olhando aquele que estava para morrer. Mas aquele que estava para morrer, na verdade, estava olhando os discípulos que estavam para ganhar a vida, porque na verdade eles é que estavam mortos. Na cruz do Calvário, toda a vida é ressignificada. Na cruz do Calvário, tudo faz sentido. Na cruz do Calvário, o perdão de Deus é estampado por nós, como diz as Escrituras. Mas Paulo não fica ali. Ele fala que ele foi sepultado. Porque... sabe, tem muita gente que morreu e voltou à vida logo depois. O próprio apóstolo Paulo, certa vez, estava pregando o evangelho e ele foi até longe da noite. Alguns historiadores falam que Paulo não era assim um pregador muito eloquente, porque dava sono nas pessoas quando ele ouvia ele. E Paulo começa a pregar, então, um tal de Eutico, que estava lá em cima, numa casa de provavelmente 3, 4 andares, o sono cai sobre ele, ele, pum, cai no chão. E diz que todo mundo fica com aquela cara de ué, né? Porque é como quando o som estoura aqui na igreja. Todo mundo fica olhando um para o outro, aquele silêncio,
porque alguma coisa que não estava no script aconteceu, mas naquele momento aconteceu alguma coisa muito ainda mais extraordinária. Alguém caiu e provavelmente estava morto. Então Paulo se aproxima dele e fala assim, olha, o espírito não saiu dele, leva ele ali para o lado que já já ele vai estar vivo de novo. Já já o rapaz recobra a vida e continua ouvindo Paulo ainda até de manhã, porque isso não parou Paulo também. Se o jovem fingiu para ver se Paulo ia embora, não deu certo. O jovem volta de novo, então no final da mensagem estava vivo. Já aconteceu várias vezes, alguém tem um mal súbito, a gente ora e ele volta à vida. Mas alguém passar 3 dias sepultado? Jesus morreu e foi sepultado. Você já imaginou os discípulos levando o corpo de Jesus para a sepultura? Talvez na expectativa de ver a pessoa se mover de novo. Já perdeu um ente querido? Enquanto você está ali lidando com aquela ideia, você fala assim, de repente ele levanta. De repente alguma coisa acontece, ele se mexe e foi só um susto. De repente ele mexe os olhos e abre e se levanta e acabou esse pesadelo. Os discípulos viram Jesus morrer. Eles colocaram Jesus no sepulcro. O sepulcro foi fechado, foi selado. Havia guardas em volta, fazendo a segurança. E os guardas nem romanos eram, os guardas nem judeus eram romanos. Justamente para não ter problema. E agora aquela guarda ali em volta, e eles percebendo, será que alguma coisa vai acontecer? E já tinham dito até, olha, não deixe os discípulos chegarem perto do sepulcro. Para que a gente não tenha problema de alguém depois dizer que roubaram o corpo dele. Então, ao romper da alva, há um terremoto, e a figura de um anjo aparece àqueles soldados, e eles fogem de medo. A pedra é rolada, e Jesus ressuscita dos mortos. Paulo continua a sua mensagem, porque se eu fosse pregar hoje a respeito de Maomé, eu ia falar assim, Maomé foi morto, como diz o Alcorão, e foi colocado na sua sepultura. Se eu fosse falar a respeito de Buda, eu ia falar assim, e Buda morreu, como disse os escritos dos budistas, e foi colocado na sua sepultura. Se eu fosse falar de Confúcio, eu ia falar, Confúcio morreu, como diz a filosofia do Confúcio, e foi colocado na sua sepultura. Eu podia usar tantos outros nomes, eu podia usar nomes da história. Napoleão morreu, como diz a história da França, e foi colocado na sua sepultura. A rainha da Inglaterra morreu, ano passado, e foi colocado na sua sepultura. Allan Kardec morreu e foi colocado na sua sepultura, e tantos outros homens da história morreram e foram colocados na sua sepultura. E a mesma história que garante que isso aconteceu, é a mesma história que garante que o Senhor Jesus Cristo morreu e foi colocado na sua sepultura. Mas o que nenhuma das histórias dele conta é aquilo que Paulo está para desvendar para a gente. É aquilo que Paulo está para falar para a gente, que ele também ressuscitou dos mortos, como diz as Escrituras. E depois ele apareceu para Pedro, e depois ele apareceu aos 11, e depois ele apareceu para fulano, ciclano, e depois 500 testemunhas viram, dos quais muitos vivem até hoje. Em outras palavras, ei, você está duvidando de mim? Vai lá em Jerusalém e pergunta, tem 500 pessoas que viram ele vivo, como é que você vai dizer que isso não é verdade? Jesus ressuscitou dos mortos, e há uma multidão de testemunhas para te provar. E se falta alguém para te provar lá no passado, eu sou uma hoje aqui, porque também, por derradeiro, ele apareceu a mim, como um abortivo no meio da história, no meio da estrada, e também tocou a minha vida e salvou a minha vida. E hoje eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, como diz as Escrituras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe outra mensagem maior. Não existe uma mensagem melhor. Não existe algo melhor que eu possa falar para você. Eu podia vir aqui nessa noite, aproveitar esse momento de Páscoa e a igreja cheia e falar assim, ei, Deus tem um plano para você e para a sua vida e para a sua família. E é verdade. Ei, Deus tem documentos para você nesse país. E é verdade. Ei, Deus tem uma história de vitórias para você nesse lugar, e é verdade, mas não existe nada maior e melhor do que essa realidade hoje, que você pode segurar com o seu coração e abraçar com a sua alma, que Jesus Cristo, ressurreto na cruz do Calvário, é tudo que você precisa para a sua vida.
Você não precisa de mais nada. A única coisa que você precisa saber na história da sua vida é que o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Eu vou começar a terminar. Em uma das suas cartas, já no final da sua vida, o apóstolo João, ele escreve para os seus discípulos. E ele começa a dizer assim para os seus discípulos: olha, eu estou impressionado com esse amor. Capítulo 3, versículo 1 até o 6, da primeira carta que João escreve, a primeira epístola universal do apóstolo João. Capítulo 3. Ele fala assim: eu quero que vocês prestem atenção nesse amor que nos concedeu o Pai. Olha, eu quero que vocês vede, ele fala assim, vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai. O amor do Pai nos foi concedido, sabe, mais uma vez, não naqueles milagres temporais da nossa vida, não naqueles toques especiais durante a nossa caminhada, e acontece e é verdade, é ou não é? O Senhor Jesus Cristo já não tocou a sua vida durante essa semana, já não falou com você? A minha vida de maneira especial. Mas o apóstolo João começa a falar assim: olha, vede que grande amor nos concedeu o Pai. Como, João? Que nós fôssemos chamados filho de Deus. Que nós fôssemos conhecidos como filhos de Deus. E ele fala assim: é por isso que o mundo nos odeia. É por isso que o mundo não acompanha a nossa ideia. Porque agora Deus nos uniu a Ele de uma forma tão extraordinária que o mundo fica confuso. Mas sabemos que esse Jesus, ele vai ser manifestado. Porque agora a gente não sabe ainda como é que as coisas vão acontecer. A gente está olhando a vida passar e essa fé está no nosso coração, mas a gente não sabe o certo como vai acontecer. Mas aí João faz uma promessa, fala assim: mas ele vai se manifestar. E quando ele se manifestar, então a gente vai ver como ele é. Porque agora a gente conhece como figura, Paulo fala. Mas quando ele vier de verdade, então, assim como ele é, nós o veremos. Agora a nossa história ainda está nessa caminhada de fé. Agora ainda a gente está naquela esperança que não é esperança que Paulo fala se a gente vê. Mas vai chegar um dia que eu e você vamos ouvir o som da trombeta de Deus e a voz do arcanjo, e para sempre nós vamos estar com o Senhor. Vai chegar um dia que aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade, como Paulo continua falando nesse mesmo capítulo 15, e nós vamos estar para sempre com o Senhor. Vai haver um dia que aquilo que aconteceu com ele na ressurreição dos mortos, vai acontecer conosco também. Então todas as dúvidas, todos os problemas, todas as dificuldades dessa vida vão se passar, mas tudo isso só foi possível porque na cruz do Calvário Ele morreu para você e ao terceiro dia ressuscitando te deu garantia da vida eterna. O capítulo número de 10 Hebreus, eu termino por aqui. Ele fala que existem diferentes maneiras de se purificar as coisas. Quando você vai para a lei antiga, ele fala assim que na lei as coisas só poderiam ser purificadas com sangue. Algumas com águas, mas purificação de pecado era só com sangue. Não existia remissão de pecados sem sangue. Sabe por quê? Porque vida se paga com vida. Os nossos pecados são crime hediondo, são crimes que merecem a morte. Mas, Will, eu não fiz nada. Eu quero que você se lembre rapidamente, eu estou terminando, prometo para você, que o primeiro pecado foi comer uma fruta que você não podia. Lá no Jardim do Éden. Né? E quem conhece a história do Chico Bento acha isso até engraçado. Porque o Chico Bento vivia roubando manga do pé do senhor Lau, que era o vizinho dele. E o senhor Lau sempre saía com um trabuco atrás do Chico Bento, lembra? Tentando dar uma bala de sal. Por quê? Porque a fruta era do senhor Lau, ele ficava muito bravo com aquilo. Ele achava aquilo um absurdo que o Chico Bento roubava uma manga. Mas sabe qual que é o problema que o Maurício de Souza se esquece, dando esse exemplo para as crianças? É que quem rouba uma manga hoje, amanhã rouba alguma coisa muito maior. Certa vez, um grande pensador cristão, que também era pastor, chamado Muri, ele falou o seguinte: se você pegar uma criança,
roubando os parafusos e as porcas de uma estrada de ferro. E para você melhorar a vida dele, mandar ele para a faculdade, quando ele sair da faculdade, ele vai voltar e vai roubar a linha de estrada inteira. Porque intelectualidade e educação não redime o coração do homem. Porque o primeiro pecado é roubar a fruta, comer uma fruta que você não podia. Mas o segundo pecado registrado na Bíblia é um irmão matou o outro. O pecado é um buraco enorme que suga as nossas vidas. E a maioria das pessoas só não cometem crimes terríveis pelo medo da pena, pelo medo de serem pegos. Eu sei que pelo Espírito de Deus, há pessoas aqui que já passaram por momentos de ter a oportunidade de matar outra pessoa e só não mataram, só não cometeram um crime, porque tinham medo da pena. Mas então, aquela pena que era sobre nós, o Senhor Jesus Cristo levou sobre ele, para que nós tivéssemos acesso à vida eterna, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então meu convite para você hoje é o seguinte, que hoje é Páscoa. E hoje é o dia de celebrar essa grande vitória que você teve. Me ajuda, por gentileza, meu irmão. E nessa grande vitória que você teve, talvez hoje seja o dia de você reconectar o propósito da sua vida de verdade. Talvez você tenha vivido os últimos dias pensando naquilo que você vai ganhar aqui e agora. Fique de pé, por gentileza. Talvez a sua mente esteja lhe chamando, ei, what's in it for me? O que eu ganho com isso? O que eu ganho, pastor, vindo para a igreja? O que eu ganho sendo crente desse lugar? O que eu ganho ouvindo essas palavras que o Senhor disse e acreditando naquilo que o Senhor falou? O que é que eu ganho aqui? Aqui, nada. Aqui que eu tenho para oferecer para você, você não ganha nada. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que recebem ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, têm a vida eterna. E a vida é essa, que conheçam a Jesus, o Filho de Deus, e para sempre vão estar morando com Ele, para a glória do seu nome. É o único testemunho que eu conto para você, prometo. Na década de 80, na região da Serra Pelada, teve aquela corrida do garimpo no Brasil. Talvez você conheça essa história. E as pessoas vinham de toda parte do Brasil para conseguir achar uma pepita de ouro. Era terrível. Rapidamente se surgiu ali uma sociedade paralela. Porque aquele lugar que era conhecido como Serra Pelada se tornou a peregrinação de gente de todo lugar do Brasil. O pessoal vinha do Nordeste, do Sul, do Norte, para se encontrar naquele lugar. E em todo lugar que forma uma sociedade, rapidamente você começa a ter o comércio do lugar. E o comércio ali era o seguinte: tinha os Correios, tinha a Coca-Cola e tinha uma Assembleia de Deus. E naquela Assembleia de Deus, o pastor daquele lugar ganhou o homem mais perigoso daquele lugar, que era o matador de aluguel. Porque num lugar que não tem polícia, quem resolve as coisas é o matador de aluguel. E o matador de aluguel recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando ele recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o pastor logo depois o chamou para poder ser crente no Senhor Jesus Cristo e se batizar. Mamãe, me ajuda aqui. E ser batizado nas águas. Naquela época, a Assembleia de Deus tinha alguma coisa que a gente chama de profissão de fé. A pessoa, quando aceitava Jesus, tinha que vir na frente da igreja e contar por que ela aceitou Jesus e o que ela fez de errado. Era um costume da Assembleia de Deus. E aí o matador de aluguel falou assim: olha, pastor, me desculpe, mas eu não posso me batizar. Ele perguntou por quê? Porque eu matei muita gente, eu não sei quantos homens eu matei. E Jesus fez uma coisa tão maravilhosa por mim, e eu me recuso a me batizar se eu não lembrar quantos homens eu matei. O pastor tentou explicar para ele, falou assim: peraí, meu amigo, não é bem assim, não é bem desse jeito, né? Você pode vir aqui simplesmente e confessar o seu pecado em nome de Jesus, e Jesus vai te aceitar. Ele vai aceitar você do jeito que você é. Mas ele falou assim: não.
Se eu não fizer direito, eu não quero. Se eu não lembrar quantos homens eu matei, eu não me batizo. E como ele era o matador de aluguel da cidade, o pastor não quis insistir muito, né? Passou a quinta-feira, a sexta-feira, o sábado. Do sábado pro domingo, o batismo era domingo de manhã. De madrugada, por volta de umas 4 da manhã, a porta do pastor escuta uma batida. Quando ele olha, é um matador de aluguel. Ele falou, pronto, chegou minha vez. Quando ele abre a porta, aquele homem estava às lágrimas, dizendo, pastor, já posso me batizar, pastor? É mesmo, meu amigo? Sim, pastor, essa noite eu tive um sonho. E eu ouvi 13 homens caindo um atrás do outro. Foram 13, pastor. Já posso me batizar. Já pedi perdão para Deus e eu já posso me batizar. O pastor que me contou aquela história fez, moral da história, William. Essa é a graça de Deus que o Senhor Jesus Cristo ganhou na cruz do Calvário para nós. O homem que potencialmente mandou 13 almas para o inferno ganha direito à vida eterna mediante ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Isso pode parecer injusto para você, mas essa é a justiça de Deus. Talvez você não tenha matado 13 pessoas, mas hoje você precisa de reconectar o propósito da sua vida com a realidade do que você foi chamado. Quanto tempo faz que você não agradece a Jesus pela salvação na cruz do Calvário? Quanto tempo você não sente mais prazer nessa realidade? Hoje é seu dia de reconectar com o seu propósito. Eu quero chamar você à frente. Se hoje pela primeira vez você quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou se hoje pela primeira vez você quer voltar ao primeiro amor, e novamente, Senhor, agradecer, Senhor, obrigado pela salvação na cruz do Calvário. Talvez você não tenha recebido alguma coisa na sua vida até hoje, porque você ainda não se entregou a essa realidade. Sabe, quando você fizer isso, tudo na sua vida vai mudar. Eu prometo para você que tudo na sua vida vai mudar. Porque mudou na minha, mudou nos homens da palavra de Deus registradas aqui, mudou naqueles que seguiram na história e vai continuar mudando na sua também. Nós vamos cantar por 30 segundos e eu quero dar essa oportunidade a você. Você que quer voltar para Jesus hoje, você que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e você que quer reconectar o propósito da sua vida com a verdadeira salvação que é Jesus. Meu Deus e meu Pai, na Tua presença, Senhor, eu quero Te agradecer, ó Deus, pela bondade do Teu coração, Senhor. E o Senhor, na cruz do Calvário, o Senhor, ter morrido por nossa vida, Senhor. Não há presente maior, Senhor. Não há prêmio maior para alguém, Senhor, Pai, do que ter o Seu nome escrito no livro da vida, Senhor, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por nós, ó Senhor. Nessa noite, Senhor, Pai, eu mais uma vez, de maneira pessoal, Senhor, me entrego mais uma vez na Tua presença, Senhor. Senhor, Pai, o Senhor me deu o ministério, Senhor. O Senhor me chamou para a Tua obra, Pai. Eu tenho Te servido, Senhor, durante todos esses anos, ó Senhor. Mas eu não quero me esquecer, Senhor, Pai, que o Senhor veio ao mundo para salvar os pecadores, ó Senhor. Eu não quero me esquecer da Tua mensagem nem um dia da minha vida, Senhor, Pai, que o Senhor veio a essa terra para que eu tivesse salvação, Senhor. O Senhor veio aqui, Senhor, Pai, para que eu pudesse ser chamado filho Seu, Senhor. E nessa noite, Pai, a minha alma se entrega mais uma vez, ó Senhor, Pai, o meu coração se entrega mais uma vez. A minha alma se apega a Ti mais uma vez, ó Senhor. O meu coração, Senhor, Pai, mais uma vez exulta de alegria
por essa realidade, Senhor. Oh, Senhor Pai, na Páscoa o presente é nosso, Senhor. Na tua morte o presente é nosso, Senhor Pai. Oh, Senhor Pai, a alegria, Senhor, pela tua morte, ela só é maior pela tua ressurreição, Senhor Pai, pela salvação das nossas almas. Senhor Pai, marca hoje como um dia, Senhor Pai, de renovo nas nossas vidas. Um dia de alegria perpétua na tua presença, Senhor Pai. De alegria perene e permanente na tua presença. E não permita, Senhor Pai, que nem a morte, nem a vida, Senhor, nem a altura, nem a profundidade, Senhor, nem a largura, Senhor, nem nenhuma outra criatura, Senhor Pai, possa nos afastar do amor que está em Ti, Senhor Pai, no Senhor Jesus Cristo. Senhor Pai, faz florescer esse amor hoje e nos dá certeza de vitória, Senhor Pai, naquilo que nós precisamos. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim.